Olá a todos, Vitor Aguiar falando e olha só, terça-feira finalmente a gente tem uma mudança de rotina aqui nos mercados do Brasil. O Ibovespa está em queda, o dólar está em alta e a gente vê um clima mais cauteloso tomando conta dos investidores. O que é que aconteceu? A gente tem uma mudança aqui da dinâmica dos mercados, a gente tem aí um noticiário mais intenso trazendo apreensão aos investidores? Não é nada disso. A gente, na verdade, só vê um movimento de realização de lucros aqui nos mercados do Brasil. Passando alguns números para vocês, o Ibovespa abriu em queda firme, chegou a cair mais de 2%, agora está recuando aí de 1 a 1,5%. No mercado de câmbio, dólar à vista vai subindo mais de 1% e com isso já fica ali perto do nível dos R$ 4,90. Ainda assim, a gente vê que o tom de alívio que nós temos visto desde o começo do mês, ele persiste. O Ibovespa ainda acumula ganhos muito expressivos em junho e o dólar continua abaixo da faixa dos R$ 5. Dito isso, o que está acontecendo? Por que os mercados hoje estão mais cautelosos, estão mais apreensivos? Basicamente porque a gente tem um grande fator de risco no horizonte e esse fator de risco se chama Federal Reserve. Amanhã o Fed vai fazer a sua reunião de política monetária e vai decidir o futuro da taxa de juros no país. Bom, a gente tem que fazer algumas considerações a respeito dessa reunião do Fed. Em primeiro lugar, o mercado não trabalha aí com a hipótese de mudança na taxa de juros dos Estados Unidos. Todo mundo espera que os juros sejam mantidos na faixa entre 0 e 0,25% ao ano. Então, por que é que essa reunião do Fed ela é tão importante? Em primeiro lugar, porque todo mundo sempre aguarda ali um posicionamento mais efetivo do presidente do Fed, o Jerome Powell. Ele sempre dá uma coletiva de imprensa depois da divulgação da nova taxa de juros dos Estados Unidos, e aí sempre tem aquela expectativa, será que ele vai dar mais pistas a respeito do futuro? Será que ele vai, por exemplo, mudar de postura? Ele sempre disse que juros negativos não eram adequados, então o mercado todo fica de olho para ver se de fato ele traz aí alguma sinalização mais concreta a respeito do que vai acontecer no restante do ano. Além disso, essa reunião do meio do ano do Fed, de junho, ela sempre traz uma atualização nas projeções econômicas da autoridade monetária dos Estados Unidos. Ou seja, a gente vai ver como é que o Fed está enxergando a dinâmica da economia dos Estados Unidos daqui para frente, como é que fica o crescimento econômico, como fica a inflação, como ficam, enfim, as diversas variáveis da economia americana, e é claro que isso sempre tem o poder de mexer com as negociações, ou seja, é um evento muito importante e antes de eventos tão importantes assim, o mercado ele sempre acaba ficando um pouco mais cauteloso, ainda mais quando a gente vem de uma sequência tão expressiva de recuperação nas bolsas, é natural que a gente veja esse movimento de realização de lucros, de correção. Quanto à reunião do Fed, o que eu acho que pode acontecer? Eu acho que, na verdade, existem dois cenários possíveis. Cenário número 1 é se, de fato, o Fed ele mostra uma preocupação muito grande com a economia, se ele altera suas projeções para mostrar que realmente o impacto do coronavírus vai ser muito forte. E o cenário número 2 é o contrário. Não, veja bem, o impacto da Covid ele não vai ser tão intenso, a recuperação ela pode ocorrer aí de uma maneira mais firme, e aí a gente tem dois cenários diferentes de reação dos mercados. Caso o Fed se mostre pessimista, eu não descarto a possibilidade de o mercado reagir positivamente, porque aí todo mundo vai cair naquela velha história de que, olha, o Fed vai precisar colocar mais dinheiro no mercado, vai precisar lançar mais pacote de estímulo e, de fato, essa liquidez ela tem sim impulsionado as bolsas nas últimas semanas. Caso contrário, caso o Fed mostre aí um otimismo, aí eu acho que fica mais claro que o mercado deve sim voltar aí a mostrar mais confiança. Além disso, amanhã a gente tem a divulgação do IPCA no Brasil em maio, Todo mundo está trabalhando aqui com um cenário de pressão inflacionária quase inexistente no Brasil por causa aí do isolamento social, por causa da Covid, por causa desse estado de economia mais deprimida. Então, na verdade, o dado do IPCA ele vai ser fundamental para calibrar as apostas em relação ao futuro da taxa Selic. O Banco Central já disse que nessa reunião da semana que vem ele poderia cortar a Selic em mais 0,75 ponto e caso de fato o IPCA venha muito sob controle, venha até deflacionário,
a tendência é que o mercado ele realmente consolide as apostas desse corte de mais 0,75 e talvez abrindo a porta para novos cortes no futuro, nas próximas reuniões ao longo de 2020. Bom, vou continuar de olho aqui no andamento dos mercados, ver se de fato esse tom mais cauteloso persiste até o fim da sessão. Qualquer novidade eu volto a falar com vocês aqui no YouTube, tá certo? Tchau, gente, um abraço e até amanhã.